E eu quero que todo mundo receba com uma salva de palmas o dirigente nacional do MTST, Boa tarde, Avenida Paulista! Eu quero cumprimentar cada guerreira, cada guerreiro que veio aqui nesse domingo à tarde para defender a liberdade do Lula. Quero lembrar da nossa companheira que até poucos dias atrás também era uma presa política e que está livre, a Preta Ferreira, e pedir uma salva de palmas para ela. Hoje nós estamos aqui entre ativistas, militantes de movimentos, de partidos. Está aqui com a gente também o Valfrido Vardi, advogado, jurista, que escreveu um livro que ajudou a desmascarar essa fraude que a Lava Jato fez nesse país. Está aqui com a gente de várias ocupações, de Sem Teto de São Paulo, o pessoal do Movimento Sem Teto lá do ABC, que esteve junto em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos quando prenderam o Lula, e que depois fez a ocupação simbólica daquele triplex, mostrando a farsa que eles tinham feito. Olhem, o Bolsonaro, a turma deles, a turma da Fiesp, adora chamar Sem Teto de vagabundo, sem terra de vagabundo. A gente que luta e vai às ruas, eles chamam de vagabundo. Aqui na Avenida Paulista, nós vamos dizer em alto e bom som quem são os vagabundos nesse país. Vagabundo não é quem luta por direito. Vagabundo é quem ficou 27 anos como deputado e não fez nada pelo Brasil. Vagabundo é quem indica filho embaixador porque sabe fritar hambúrguer. Vagabundo é o Queiroz, são os milicianos que mataram Marielle. Esses são vagabundos. Uma corja de vagabundos que lamentavelmente foi alçada por um golpe, por uma fraude ao Palácio do Planalto. Nós precisamos dizer para a sociedade brasileira por que é que nós viemos aqui hoje defender Lula livre. Nós defendemos Lula livre porque nós defendemos a democracia brasileira. Porque a gente não aceita como natural que alguém seja tirado de uma eleição porque está em primeiro lugar nas pesquisas e depois quem tira vira ministro de quem ganhou. Porque a gente não aceita que tenha preso político nesse país. Nós defendemos Lula livre porque a gente não aceita que tenha juiz, xerife que se acha acima da lei. Juiz ladrão que se acha acima da lei. Olha, gente, em qualquer país sério, com instituição democrática que funcione no mundo, o Sérgio Moro não é ministro da Justiça. Cometeu de toga. O Lula estava aqui com a gente enfrentando o desgoverno do Bolsonaro, não estava na cadeia. Em qualquer país sério do mundo. Nós defendemos Lula livre justamente pela defesa da democracia, mas também porque a gente não admite que a maior liderança popular desse país esteja presa. A gente sabe muito bem o porquê. Porque eles querem encarcerar, na verdade, simbolicamente, a resistência do povo brasileiro. Esse é o objetivo. E o que nós viemos dizer é que essa luta, exatamente por isso, não é a luta de um partido.
não é a luta de um movimento, é a luta por justiça, é a luta por democracia. É uma pena, é lamentável que ainda exista gente no campo da oposição a Bolsonaro que se recuse a entender isso. Por razões menores, por razões eleitoreiras, por preocupações pequenas, se recuse a entender a importância que essa luta tem para o Brasil, tem para o nosso país. O Lula, esses dias, recusou a progressão de pena. Foi falado aqui que os procuradores de Curitiba ofereceram para ele. Olhem bem, nós estamos falando não apenas de uma liderança política, nós estamos falando de um senhor que acabou de completar 74 anos de idade, que perdeu a sua esposa, que perdeu o seu irmão, que perdeu o seu neto de 7 anos de idade e que mesmo assim não aceitou essa barganha. O nome disso é um ato de grandeza e dignidade histórica. Esse é o ato. Eu duvido que muitos dos que o criticam por essa decisão topariam e teriam a mesma posição se passasse pelos ataques e sofrimentos que o Lula está passando nesse momento. Duvido. E vejam, essa decisão do Lula, esse ato de grandeza, deve ser visto por nós como um exemplo. Um exemplo para a esquerda brasileira, um exemplo para os movimentos sociais, um exemplo para a oposição, de que a gente precisa nesse momento também ter grandeza. A grandeza da unidade, de colocar as nossas diferenças abaixo das nossas convergências contra Bolsonaro. A grandeza do enfrentamento, porque nós temos um governo que é de destruição nacional, um governo que vende a soberania e a dignidade do nosso país. O Haddad lembrou aqui do I love you. Mas o pior de tudo é que é amor não correspondido. Porque ele falou I love you numa semana e na semana seguinte o Trump deu um pé na bunda dele em relação ao CDR. Isso é que é o pior. Se humilha e humilha o nosso país. É isso que esse cidadão faz. Eu não vi em 10 meses de governo Bolsonaro ele falar sobre emprego, ele falar sobre educação, a não ser para cortar, ele falar sobre direito do povo, ele falar sobre moradia, sobre terra, a não ser para arrancar recursos. Ele só fala de ódio. E se nós temos do lado de lá um governo de ódio e de destruição, nós não podemos mais ter do lado de cá uma oposição bem comportada que só fica na internet. Já passou da hora da gente trazer esse sentimento e esse encantamento para as ruas cada vez mais, da gente transformar a insatisfação em indignação, em luta. Tá aí o povo equatoriano dando um exemplo, como lida com traidores. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, a gente sabe muito bem quais são os limites das instituições desse país. O quanto a democracia brasileira é prejudicada. Mas quando Lula deu a progressão, ele jogou a responsabilidade para que o Supremo Tribunal Federal fosse a suspeição do juiz Sérgio Moro. Não como um favor, mas que faça isso como seu dever jurídico, que cumpra o Código de Processo Penal, que cumpra a Constituição e
decidir se ele vai ser lembrado pela covardia como o Supremo de 64 que chancelou o golpe, ou se ele vai ter coragem de reparar a injustiça que está sendo feita contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ter que decidir. Não tenham dúvida. Agora, é uma questão de tempo. As mensagens do Intercept, as porcarias do governo Bolsonaro, o Moro, que era tão falante como juiz, calou o bico como ministro e é cúmplice do Laranjal, é cúmplice dos milicianos. É uma questão de tempo para que a gente saia vitorioso desse processo. Vai chegar o dia, eu acredito que mais cedo do que muitos imaginam, que a gente vai olhar na cara deles e dizer: Moro tá preso, babaca! Dallagnol tá preso, babaca! É isso que nós vamos dizer. Essa justiça histórica vai ser feita. E não tenho a menor dúvida, em nenhum momento, por mais que os tempos ainda estejam duros, por mais que os tempos ainda estejam sombrios, nós estamos do lado certo da história. O mundo está vendo, o Brasil está vendo, a história está vendo. É uma questão de tempo. E nós temos que trabalhar nas ruas desse país para que esse tempo seja o menor possível. Para que a gente traga o Lula livre. Para que a gente derrote o Bolsonaro e construa uma nova alternativa nesse país. Um novo futuro para o Brasil. Valeu, gente! Parabéns pela luta! Vamos seguir! Obrigado, companheiro Guilherme. Lula livre!